Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Este é o Boletim da Manhã e eu sou o Alan dos Santos. Muito bem, as notícias do dia hoje são muitas. Eu espero trazer para vocês um resumo de todas elas, porque não sei se dará tempo de falar sobre tudo isso, mas nós temos aí notícias terríveis, como por exemplo o caso de incesto nos Estados Unidos, que está sendo muito debatido e, como você já sabe, o incesto será um novo passo do pensamento revolucionário depois da agenda gaysista. Falaremos sobre a viagem de Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, que se recusou a vir para o Brasil, embora irá para Jamaica, Colômbia, Peru, esteve ontem na Argentina. Falaremos da resposta do Itamaraty ao secretário de Estado, Rex Tillerson. Falaremos também das mentiras da mídia com relação... Mentira não, a omissão da mídia com relação ao fracasso das obras de transposição do Rio São Francisco. Falaremos também de como que o Congresso está se preparando aí para voltar, voltando hoje, mas nós sabemos que os deputados só chegam amanhã, porque eles só trabalham terça e quarta. Quinta-feira já estão viajando para ir para casa, curtir alguma coisa. Falaremos também da reforma da Previdência, que eles terão que votar aí o mais rápido possível, porque Temer quer acelerar algumas reformas. Falarei sobre o rearmamento dos Estados Unidos com relação à bomba nuclear e como que o Brasil está se preparando para isso e de como que os Estados Unidos estão olhando o Brasil e a sua relação íntima e extrema aliança, uma aliança estreitíssima, como disse o Rex Tillerson, do Brasil com China e Argentina. E tantas outras notícias aí que eu quero comentar com vocês. Bem, a primeira de todas é esse caso de incesto, Aconteceu na Carolina do Norte, um pai que engravidou a própria filha de 19 anos e agora quer se casar com ela. A notícia realmente não tem aqui no Brasil nenhum site que tenha falado sobre esse pai que engravidou a própria filha de 19 anos e quer se casar com ela. Ele tem 42 anos e está enfrentando uma acusação de incesto após planejar se casar com essa menina. A relação entre ambos resultou em um filho, e esse Steven Ploud, não sei como é que pronuncia o nome dele, infelizmente, mora no condado de Wake, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele entregou a sua filha, Katie, para a adoção quando ela ainda era bebê. Segundo as autoridades, ele contatou a garota por redes sociais quando ela completou 18 anos de idade. Katie foi viver com seus pais biológicos e seus 2 filhos perto de Richmond, na Virgínia, em agosto de 2016. O casal se separou legalmente 3 meses depois, de acordo com a WNCN. A ex-esposa de Steven, que não teve identidade revelada, disse que o seu marido estava dormindo no quarto de Katie meses antes de sair de casa. Ela ainda leu no diário da garota que ela estava esperando um filho seu. Segundo o mandato de prisão, ele ainda teria dito para seus outros filhos chamarem Katie de madrasta. Bem, essa notícia saiu na Fox News e nós queremos alertar a você que está nos assistindo que esta será a próxima agenda dos globalistas. O professor Olavo de Carvalho já anuncia isso há uma década, mais ou menos, desde 2008. O professor Olavo de Carvalho já fala sobre como que o incesto e a pedofilia serão tratados aí de maneira normal. Eles irão normalizar essa bestialidade, ou seja, o incesto deverá ser tratado legalmente, ou seja, deverá ser permitido, como é hoje o caso no Brasil. No Brasil, por exemplo, muita gente me criticou na época, no caso da Érica Cocai, e eu cheguei a afirmar claramente
que a Erika Kokai, ela sim estava promovendo. Mas de que maneira, né? Ela estava promovendo a revolução, e não por aquilo que ela disse, mas por aquilo que ela faz, né? E muita gente me disse, você será processado pela Erika Kokai por isso. Eu falei assim, eu não irei ser processado pela Erika Kokai, pelo simples fato de que incesto no Brasil não é crime. Ou seja, a Erika Kokai, ela só teria que falar para o seu público, ou seja, falar abertamente, que ela tem princípios morais, ou seja, que eu estaria dizendo que ela é contra os princípios morais, porque legalmente no Brasil o incesto é permitido se há consentimento de ambas as partes, ou seja, do filho da filha e da mãe ou do pai. Então, como o incesto não é como o incesto não é criminalizado, não é crime no Brasil, então vocês verão isso aí cada vez mais aparecendo e acontecendo. Então, o incesto é algo gravíssimo, né? Inclusive a própria natureza já manifesta isso quando algumas crianças já nascem com doenças, exatamente por isso. E, enfim, eu acho que vocês precisam saber disso, né? Quando aparecerem mais notícias sobre incesto no Brasil, eles irão problematizar, que é assim que eles gostam de usar o termo, eles irão problematizar essa coisa toda, dizendo que os cristãos, né, radicais, são intolerantes e precisam, né, rever os seus princípios. Exatamente. Né? É assim que ocorrerá. Então muita gente está chocada agora me assistindo aqui ao vivo, estou vendo nos comentários, achando que realmente o incesto seria crime no Brasil. Não é. O incesto não é crime, a não ser que não haja consentimento, né? E se a criança for de menor, ou seja, menor de idade, né? Falo de menor no sentido de gíria mesmo, né? Se a criança for menor de idade, então aí sim é crime, e aí configura pedofilia. Mas o Caetano Veloso se casou aí com uma menina mais nova também, não foi configurado crime, então, ou seja, no Brasil nada mais é crime, né? No Brasil não é crime você roubar toda a nação como presidente da República. No Brasil não é crime você se casar com uma menina menor de idade. No Brasil não é crime o incesto. No Brasil não é crime, pelo menos você não vai ficar muito tempo na cadeia se você matar a sua esposa e jogá-la aos cães. No Brasil só é crime se você realmente não pagar os impostos e deixar o governo aí sem o seu dinheirinho no final do mês. Então é assim que acontece. Essa é a realidade do Brasil. Outra coisa que é crime no Brasil é você ser cristão e conservador, né? Se você não for conservador e você cristão, com aspas, e colocar a bandeira do PT e divulgar bastante o Lula e a dona Marisa, então aí sim você estará dentro da lei. Então no Brasil só é crime realmente o cristão conservador que segue o evangelho ou o cidadão de bem que quer gerar empregos, trabalhar e ganhar a sua vida em paz, né? Essa é a realidade do Brasil. Coisa que não pode ser mudada numa eleição ou duas ou três. Na verdade, isso é um trabalho de longo prazo. Então, tá aí para vocês o caso da Carolina do Norte, do caso de incesto. Bem, eu publiquei ontem no Facebook que alguns jornalistas da Fox News, eles são bem imperativos ao dizer que o memorando é uma evidência de que os democratas usaram a máquina estatal para investigar Trump, baseando-se em informações que nunca existiram. Outros jornalistas apenas dizem que o memorando é discutível. Já na CNN, a única narrativa transmitida é de que o memorando é ridículo e que Trump estaria usando para cobrir a investigação de sua ligação com a Rússia. No Brasil, só a versão da CNN é dita, e eu acho que nem preciso dizer por quê, né? A CNN que defendeu Hillary abertamente com unhas e dentes, dizendo que ela iria ganhar a corrida presidencial americana, é a única fonte de informação que os jornalistas brasileiros utilizam aqui, né? Então, CNN, New York Times, Washington Post, MSNBC, todos esses canais esquerdistas dos Estados Unidos da América, eles são um oráculo, né? Como que um oráculo para a mídia brasileira. Ninguém no Brasil está citando o alvoroço que está acontecendo nos Estados Unidos acerca do memorando. Fiz uma análise aqui junto com o Ítalo Lorenzon no Boletim da Noite, convidamos o Jeffrey Nyquist, além do mais, apresentei o último Update Brasil exatamente sobre isso, com também o analista político Jeffrey Nyquist,
E nós falamos exaustivamente sobre este tema. Se você quiser compreender um pouquinho mais, assista esses nossos 2 últimos vídeos, um em inglês e o outro em português. Enfim, esse é o Brasil. Uma notícia muito interessante é que os Estados Unidos revelam nova estratégia para armas nucleares. E aí, adivinha quais foram os países que estão reclamando desse rearmamento militar nuclear dos Estados Unidos? Países absolutamente democráticos e países que são maravilhas, né? Econômicas, morais, enfim, são grandes países. China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Esses países estão criticando os Estados Unidos com a sua nova estratégia de armas nucleares. Óbvio, né? A Alemanha da Angela Merkel também está aí seguindo o caminho de China, Rússia, Irã, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Além do mais, a França de Macron também está criticando os Estados Unidos. Já os outros países livres, como Inglaterra, né? Suíça, enfim, Dinamarca, nenhum desses países aí está reclamando de que os Estados Unidos precisa rever o seu armamento nuclear. É isso que está acontecendo. Os Estados Unidos pretendem renovar o seu arsenal nuclear e desenvolver armas atômicas novas e menores, principalmente em resposta às ações recentemente do governo russo, anunciou o Pentágono nesta sexta-feira, no dia 2, ao revelar a nova política americana de uso de armas nucleares. As mudanças fazem parte da chamada revisão da postura nuclear, documento que não era atualizado desde 2010. Em sua nova versão, descreve as ambições nucleares do governo do presidente Donald Trump. As autoridades americanas argumentam que, ao investir em armas atômicas menores, os Estados Unidos vão dissuadir mais facilmente países como a Rússia de usarem armas nucleares em ataques contra a infraestrutura ou a população americana. Vale lembrar que a Rússia ela possui drones subaquáticos, né, que podem carregar ogivas nucleares e podem atacar a costa oeste dos Estados Unidos da América. A Rússia possui hoje, segundo o Pentágono, mais de 200 mísseis que poderiam atingir de norte a sul todo o território da Europa. Ou seja, todos os países europeus podem ser bombardeados pela Rússia em poucas horas. Além de poder atacar toda a Europa, a Rússia hoje tem poder para atacar a costa oeste americana. E aí agora você entende por que o Trump está revendo, né, fazendo essa revisão da postura nuclear, que é assim que é dito, segundo o próprio documento do Pentágono. Então agora eu quero que você entenda, né, eu fiz esse quadro uma vez para vocês, eu não lembro se eu tenho a imagem aqui ainda, mas eu fiz uma vez um quadro explicando como que está a questão da guerra nuclear hoje no mundo. Você tem a Coreia do Norte provocando os Estados Unidos, sendo protegida, poupada, financiada por China e Rússia, né? Então você tem do lado extremo leste do Pacífico, você tem